2 Samuel, capítulo 23, versículo 20. Escrito está: também Benaias, filho de Joiada, um homem valoroso, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceram ele e feriu um leão no meio de uma cova, num tempo de neve. Amém? Podeis tomar vosso assento. Eu creio que alguns irmãos já leram, já ouviram algo sobre esse personagem, que é pouco citado na Bíblia, mas tem pelo menos 3 lições a nos ensinar. Esse personagem é pouco citado, mas as citações que fazem dele em especial, aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 20, nos traz 3 lições muito essenciais para a nossa vida cristã, para a nossa jornada de fé, para a nossa caminhada do dia a dia. Vai nos trazer uma lição relacionada à coragem, relacionado à fé e relacionado à perseverança. Quando nós olhamos para aquilo que os versículos vai narrar sobre este homem, primeiro, é importante compreender que, apesar de ser citado muito pouco, a sua história é uma história totalmente inspiradora. Por que inspiradora? Nós vamos encontrar aqui o homem, ou diferente de muitos homens que na situação que se é apresentado fugiria, porque ele está em momentos difíceis. No caso, ele está enfrentando o perigo, ele está enfrentando ambiente desfavorável e ele está também enfrentando ambiente ou situações que geram medo e pavor. Então, olhando para esta realidade e como o contexto se desenvolve, podemos dizer que as suas ações é uma ação inspiradora. Olhando também para o texto, nós vamos ver que ele está, enquanto muitos fogem da cova, da neve e do leão, ele vai enfrentar. E esta lição, queridos, vai nos refletir, ou levar a refletir, que os leões, ele representa as batalhas que nós travamos e que ela gera medo. Essas batalhas contínuas, e essas batalhas ela pode vir de várias formas, como oposições. Quantos de nós não enfrentamos oposições? Ora, oposição interna e ora externa. Você está indo para um lado, mas alguém está levando para o outro. É na família, às vezes até na liderança, na sua chamada. Esse medo, ele é causado, ele pode vir de outras formas, como ataques e pressões emocionais, e por que não ataques espirituais? Porque nós temos que ter a natureza da batalha espiritual que nós vivemos. A igreja, ela vive também num campo de batalha espiritual. Por isso que nós oramos ao Senhor. Por isso que nós devemos buscar ao Senhor para ter discernimento. Imagina se esse homem está diante de tudo que nós já falamos e ele não tem discernimento e tentam fugir. Será que ele corre mais do que o leão? Será que conseguiria correr na neve? Então o segredo era confiar. O segredo ainda é confiar. E observamos que esses ataques eles podem vir, ou poderão vir nas crises. E aqui, pastor Leles, diferente de muitos que fugiria, ele enfrenta. Porque na crise, muitas pessoas acham melhor fugir do que enfrentar. E fugir aqui significa se entregar. Tem muitas pessoas que preferem. Um exemplo de um texto que termina com a graça e a misericórdia de Deus. Mas, se nós pegarmos o enredo até que a vitória seja consumada, imagine o pano de fundo do livro de Ruth. Quando Noemi, com a família, vai para Moabe, porque faltou pão. Então foi mais fácil fugir do que enfrentar. Tem hora que nós achamos assim,
E até na igreja é assim. Eu já vi pessoas, ao decorrer da minha jornada cristã, tanto liderando quanto pastoreando, pessoas diziam assim, não some da igreja, e nós vamos visitar. Obviamente, o papel do pastor é visitar. Porque hoje nós estamos numa gestão corporativa na igreja, né? Porque na empresa você falta, você tem que ter a declaração. Mas no ministério é o contrário. Então, nós tínhamos que visitar. A gente sabia que a pessoa não estava bem, mas nós ia visitar, pastor. Aí quando nós ia visitar, a primeira coisa que eles falavam era assim, eu estou bem. Acabou a conversa. Não acabou, a gente sabe que não está bem. Aí quando você vai conversando, eu já vi pessoas falar assim, não, eu não estou indo na igreja, mas por quê? Não, estou passando muita luta. Ué, então se passar luta e parar de ir na igreja resolve, eu vou seguir essa receita. Porque tem gente que acha que desistir é o melhor caminho. E já repararam, a pessoa passa por dificuldade lá no lugar, em circunstâncias adversas, e vem na igreja e entrega o cargo. Vem na igreja, não vai cantar mais, não quer mais ajudar. Por quê? Porque está passando por problema. Mas permita-lhe liberar uma palavra aqui. Desistir não é a melhor opção. Não é a única opção. Mas enfrentar, porque Deus conhece a tua estrutura e o que você não pode, Ele faz. Aleluia. Então, desistir em momento de crise. Desesperar em momento de crise, porque a nossa fé, ela é de fato testada nesse momento. Porque nesse momento, às vezes, nós sentimos abatido, desanimado. Mas isso não significa que não temos fé. Então, queridos, é importante nós compreender que ele enfrentando o leão, ele poderia o quê? Esperar o leão, mas ele vai enfrentar, ele não vai nem recuar, e não vai nem ficar esperando, como cantava um cantor de rock antigo, esperando a morte chegar. Não, ele vai enfrentar, porque ele tem consciência que Deus é poderoso para dar vitória. Aleluia! E o texto continua, e podemos até dizer que quem enfrenta o seu leão, lembra aquela frase, matando um leão por dia? Então, quem enfrenta o seu leão hoje, não terá, ou não será dominado pelo medo de amanhã. Então não fuja, não recua, não desista, não desespere. Deus está no controle da situação. Aleluia. Tem hora que parece que não. Porque vale a pena a gente enfrentar. Vale a pena. Aí vai problema na família, eu vou deixar a família, eu vou abandonar o meu cônjuge. Vou acabar com o meu casamento, porque tem muitos problemas. Larga a mão disso, enfrenta. Peça sabedoria a Deus, peça graça a Deus, porque se Ele te sustentou até aqui, continuará sustentando. Vamos lá. E a neve representa tempos de frieza da alma. Quem está me escutando, diga amém. Tempo de frieza da alma. É outro perigo que nós devemos cuidar. Como assim? Uma oração sem vontade. Uma oração sem vontade, existe. Melhor orar sem vontade do que não orar. Mas quando eu não alimento a minha vida espiritual, eu deixo de orar. Porque a frieza vem. Lugar desfavorável gera isso. Tem gente que fala, tem que passar pela cova para orar. Aí usa Daniel, está errado. Daniel não orava quando foi para a cova. Ele orava antes de ir para a cova. E permita parafrasear. Se ele fosse deixar para orar na cova, ele ia na carne.
E na carne ele ia dar ênfase ao leão, mas como ele orava, ele deu ênfase ao Senhor dos Exércitos, que tem o poder sobre o leão. Quem espera a luta chegar para orar, vai dar ênfase para a luta. Quem espera a prova chegar para orar, vai valorizar mais as provas. Mas quem já vive em oração, quando a prova chegar, não importa o lugar e não importa o tamanho, ele sabe que Deus tem estado com eles. Outro sim. Nós temos a ideia do que os tempos de frieza da alma, ela pode estar relacionada ao cansaço e à solidão. Imagina, lógico que está fazendo ênfase a uns valentes de Davi, mas esse homem foi muito nobre, mas ali ele estava só. Ele estava só, tinha um exército, mas ali ele estava só. Isso representa batalhas individuais, aquelas batalhas que ninguém batalha com você, somente você. E como que essa batalha ela é identificada? Através das lágrimas que você derrama e ninguém vê, do clamor que você faz que ninguém vê, da dor que você sente que ninguém sabe. E às vezes, quando entramos nessa solidão, nós falamos, meu Deus, todos viraram as costas. Não viraram. Em João capítulo 5, quando Jesus olha para aquele homem que estava deitado à beira do tanque, ele fala, quer ficar são? Ele responde, Senhor, não tem ninguém por mim. Quer dizer, tem muita gente, enfermos e outros que passam por aqui, mas eu estou sozinho. Agora, aqui que está o segredo. Não é que ele está sozinho, é que as pessoas que ali estavam não podiam dar o que ele precisava. O que ele pediu foi ajuda. Qualquer um poderia dar. Mas o que ele precisava não era ajuda. O que ele precisava era milagre. Às vezes nós entramos numa batalha sozinhos, sentimos sozinhos. Parece que as pessoas viraram as costas, mas não é a verdade. É porque mais amigo que seja, ou a própria esposa, ou o próprio marido, ou os pais, ou até mesmo os filhos, não podem resolver o seu problema nessa batalha individual. Mas eu tenho uma notícia para reforçar para nós outros: nós não estamos sozinhos, pois disse Jesus, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. E nesta noite ele vai ao encontro a nossa necessidade. Aleluia. Então sentir sozinho nas batalhas individuais é comum. Por quê? Por causa da dimensão da batalha. E aí a sua vitória não pode e não vai vir do homem, ela vai vir de Deus. Mas você tem que lembrar, e eu também, que a igreja ela é um organismo vivo. E nós não somos igrejas isolados, nós somos membro do corpo. Então você nunca vai estar sozinho, porque toda oração que a igreja faz, ela está fazendo uns para com os outros, e Deus está batalhando a nossa batalha. Aleluia. Outros sim não desistem, porque ele não desistiu. Depois de lutar, Banaias ele se tornou homem muito mais nobre. Ele foi marcado, uma das suas características foi o seu caráter, a sua fidelidade, tanto ao rei Davi quanto ao rei Salomão. Então observa que ele luta e se torna depois um dos mais nobres do reino. E é tão interessante que as lutas que ninguém vê gerou um testemunho que todos viram. Os valentes de Deus, eles não são conhecidos pela falta de batalhas. Ah, agora eu sou crente, não vou passar mais luta. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Mas eu não entendo. Como que é só vitória se não há batalha?
Não, agora eu vou vencer todas. Não vai não. Vai ter momento que Deus vai nos ensinar algo. Vai ter rounds. Cuidado com essas palavras. Agora vai dar tudo certo. Não vai não. Porque senão eu vou te iludir. Aí quando você estiver diante, no lugar adverso, neve, numa cova sem mobilidade, e diante do leão, você vai falar, mas o pastor não falou que era só vitória? Só que ali não é o fim da trajetória. Ali é só o meio da vitória. Vou repetir. Ali não é o fim da trajetória, só que nós nos iludimos que agora é só vitória. Aí quando estamos nesses ambientes, que agora falamos, achamos que é o fim da trajetória. E não é o fim, é o meio para a vitória. Se nós seguirmos os 3 passos da lição, qual é, pastor? A coragem, a fé e a perseverança. Não sei qual estágio que você se encontra. Eu sei o estágio que eu estou na batalha individual. Eu não sei o seu estágio, mas uma coisa eu sei, o final, para quem tem coragem, para quem tem fé e para quem persevera, vai ser o mesmo. Nós vamos cantar o hino da vitória. Oh, aleluia. Então nós não somos, de maneira nenhuma, reconhecido pela falta de batalha, porque faz parte. João 16:33, tenho dito isso para que me tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Paulo vai depois trazer em Romanos capítulo 8 uma sessão de batalhas. Ele vai falar de falta de roupa, de vestimenta, nudez, falta de alimento, fome, dos principados, potestade, perigos. Mas ele fala sobre todas essas coisas. Somos mais? Somos mais? Fala como vencedor aí. Somos mais? Vai ter. Aleluia. Por isso que o crente, principalmente quando ele é pentecostal, ele é doido no meio da prova. Ele ora alto, ele canta louvor, ele glorifica a Deus, fala línguas estranhas, porque ele sabe que maior do que a cova, que maior do que o leão, é o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Então nós somos conhecidos como? Mas pela coragem de enfrentá-las. Amados, vamos ser essa geração que enfrenta as nossas batalhas. Não tem como fugir delas. Lembre-se disso. Façamos a nossa estratégia. Façamos nossos planos. Projetamos. Mas nunca deixemos de confiar no Senhor. Principalmente no momento ápice da batalha. Quando você achar que está sozinha, sozinho, essa é a hora ápice. Que você vai sentir a mão de Deus nessa batalha. Oh, aleluia. E os que acharam que você desceram para a cova para morrer, vão ver você saindo arrastando o leão e cantando o hino da vitória. Aleluia. Que Deus abençoe cada um e a todos.